Estamos terminando hoje a série de mensagens no livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 7. Essa série de mensagens tem como enfoque a igreja em Jerusalém, o nascimento da igreja do Senhor Jesus Cristo e o seu desenvolvimento em Jerusalém. A partir do capítulo 8, a igreja é dispersa e começa a atuar em diversas regiões já do mundo antigo. Hoje estaremos meditando sobre o tema Estevão, um cristão exemplar. Fazendo um apanhado, uma revisão daquilo que nós já meditamos, daquilo que nós aprendemos nesse tempo. Já no capítulo 1, nós verificamos que os apóstolos, a reunião dos discípulos, 120 ao total, estavam aguardando a promessa. O Senhor Jesus Cristo ascendeu, subiu aos céus e mandou que os seus discípulos permanecessem em Jerusalém para aguardar a promessa da vinda do Espírito Santo. E nesse tempo que eles aguardavam, eles se dedicaram à oração. Eles ficaram unidos, unânimes, buscando a presença de Deus. Também elegeram mais um apóstolo em substituição de Judas. No capítulo 2, então, nós vemos a descida do Espírito Santo, o cumprimento da promessa, através de sinais extraordinários que patentearam a descida e a vinda do Espírito Santo para ficar com a igreja. Então, labaredas, línguas de fogo que desciam sobre as cabeças daqueles irmãos, um som muito forte como de um vento impetuoso, e também o fato de falar em línguas, idiomas diferentes e haver compreensão por todos ali presentes. Então, esse foi um episódio que marcou, que selou a descida do Santo Espírito de Deus. No capítulo 3, Pedro e João, quando estavam subindo na porta chamada Formosa, e ali havia um paralítico de nascença, disseram àquele homem: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Então coisas maravilhosas, curas impressionantes começaram a acontecer para patentear, para demonstrar a presença do Espírito Santo no meio dos irmãos, a presença do Espírito Santo na igreja. Evidentemente que isso gerou perseguição. Os líderes religiosos, saduceus, os fariseus, sacerdotes, os membros do Sinédrio, nada satisfeito, enfurecidos, com inveja, prenderam Pedro e João. Isso está no capítulo 4. E ali Pedro e João, em alto e bom som, disseram àqueles homens que eles eram assassinos, que eles haviam matado o justo, o santo, o prometido de Deus, ungido de Deus. E disseram àqueles homens, quando quiseram proibi-los de pregar o evangelho de Cristo Jesus: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Já no capítulo 5 nós vemos que não somente coisas extraordinárias, mas uma disciplina radical da parte do Senhor veio atingir a igreja, do qual Ananias e Safira, que tentaram enganar, ludibriar o Espírito Santo de Deus, foram atingidos com a disciplina do Senhor. Porque uma igreja nascente não pode começar com caminhos tortuosos. Uma coisa que está iniciando precisa começar corretamente. Por isso, a forma radical da disciplina do Senhor. Disciplina essa, que não só aconteceu naquela época, porque o Senhor é o mesmo. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Não podemos brincar com questões financeiras. Precisamos ser fiéis e leais. Isso é que nós aprendemos no capítulo 5. No capítulo 6,
nós observamos a primeira parte do capítulo 6, a eleição dos diáconos, onde houve uma certa murmuração esta não aprovada por Deus. Devemos pensar que nenhuma murmuração agrada a Deus, pelo contrário, a murmuração atrai a ira de Deus. É bem verdade que Deus tem atuado em situações de crise, mas isso não inocenta os culpados. Desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, Cristo Jesus já estava determinado, programado nos decretos de Deus, nos planos de Deus, que ele viria, morreria, ressuscitaria. Mas isso de forma alguma isentou aqueles que disseram: crucifica-o. Então nós vemos uma situação de murmuração que levou à organização da igreja, à dinamização do trabalho, estabelecendo ou separando funções, onde os apóstolos que pastoreavam a igreja se dedicaram à oração, ao ensino e à multiplicação dos líderes. São essas as três funções que nenhum pastor pode deixar de fazer. São essas funções que todo pastor deve se concentrar. Ensino, pregação, ensino, oração e multiplicação de líderes. Os demais serviços da igreja devem ser realizados pelo corpo, sobre a direção e liderança dos diáconos. É assim que vivia, é assim que a igreja primitiva nos ensina. E no capítulo 7, final do capítulo 6 para o capítulo 7, nós vemos então um personagem muito importante, que foi o primeiro diácono eleito, Estevão. E sobre a vida de Estevão, sobre as virtudes de Estevão, que nós vamos focar nesse dia. Queremos pensar em 4 virtudes de Estevão, que são um exemplo para nós, porque ele foi um cristão modelo, ele foi um cristão exemplar. Mas para que isso ocorra, eu peço que você abra sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 6. Primeiramente o 6, a segunda parte. Do 8 ao 15, depois nós estaremos lendo outro trecho no capítulo 7. Atos 6, 8 diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria, ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas. Investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Agora capítulo 7, de 54 a 60. Ao ouvirem isto, versículo 54, ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor,
não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isto, morreu. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Carecemos da presença, do poder do teu Santo Espírito para que sejamos capacitados, iluminados para entendermos a tua palavra, Pai. Que teu Santo Espírito venha sobre nós, Pai. Fale aos nossos corações nesta noite. Nós rogamos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estevão foi um judeu de cultura helenista que se tornou um cristão. O primeiro nome que aparece na eleição dos diáconos, ele teve uma posição proeminente na igreja primitiva. A perseguição contra Estevão se iniciou quando ele discutia com alguns membros das sinagogas de fala grega, os helenistas. Quem eram essas pessoas? Qual a diferença dos outros judeus? Esses eram judeus que haviam voltado da dispersão, da diáspora. Depois que Jerusalém foi destruído e muitos foram levados cativos para a Babilônia, outros se dispersaram. Outros posteriormente foram libertos, por isso da sinagoga dos libertos. E essas pessoas nas suas regiões, ao longo do Império Romano agora, elas viviam os seus costumes ainda, mesmo estando em outras regiões. E o judeu mantém isso até os dias de hoje. Aqui em São Paulo, em todas as capitais do mundo, nós vemos a comunidade judaica que mantém, que mantém as suas tradições, mesmo estando em outros países. Mas esses judeus que estavam em outras regiões do Império Romano, eles retornaram, ou parte deles retornaram para Jerusalém. Por isso, no capítulo anterior, nós vemos as viúvas dos helenistas que estavam sendo discriminadas das viúvas daqueles que eram nativos da Judéia de Jerusalém. Então, esses estavam contendendo, estavam discutindo com Estevão. Esses judeus provindos de várias regiões do mundo antigo, mas eles não podiam resistir à sabedoria, eles não podiam resistir ao espírito pelo qual Estevão falava. E aí então se desencadeou uma perseguição, pagaram testemunhas falsas, subornaram essas testemunhas falsas, para darem falsos testemunhos no Sinédrio contra Estevão. Estevão foi levado ao Sinédrio, que era a corte máxima de Israel. Estava, evidentemente, apenas sobre o controle do Império Romano, mas nos assuntos que diziam respeito a Israel, eles tinham uma certa autonomia, menos a pena de morte, que era uma competência dos romanos. E diante daquele sinédrio, nós vemos que Estevão foi interrogado, foi afrontado. E nós queremos então verificar, destacar algumas virtudes de Estevão, que são virtudes que nós devemos imitar. Primeiro, ele era cheio de graça e de poder para servir as pessoas. Estevão era uma pessoa que servia as pessoas. Por isso que ele aparece na lista dos diáconos em primeiro lugar. Talvez foi a primeira indicação. Quando a igreja se reuniu, precisamos eleger diáconos. E o pessoal falou, Estevão. Talvez seja esse o motivo dele se encontrar na lista em primeiro lugar. Porque era uma pessoa cheia de graça. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando nós pensamos uma pessoa cheia de graça, o que significa isso? Significa que Estevão era uma pessoa que tinha compaixão.
Estevão era uma pessoa misericordiosa, era uma pessoa que atendia às necessidades das pessoas, era uma pessoa que servia a igreja e a comunidade. Era cheio do poder do Espírito Santo. Estevão havia recebido também esse dom para realizar curas, e ele fazia para beneficiar os doentes, os marginalizados, as pessoas que sofriam. Estevão, então, era cheio de graça. Estevão era uma pessoa cheia de poder. Estevão refletia a glória de Deus. Quando aqueles homens no Sinédrio olharam para Estevão, eles viram como fosse um anjo, uma face de um anjo. Algo semelhante havia acontecido com Pedro e João quando estavam no Sinédrio também, no capítulo 4. Quando aqueles homens falaram, esses estiveram com Jesus. Porque tanto Pedro e João e agora Estevão refletiam Jesus em suas vidas. E esse reflexo de Deus na vida deles era notório. Havia manifestação de cuidado mútuo, de amor, de comunhão, e tudo isso impactava a sociedade em Jerusalém. Comunhão, amor, cuidado mútuo, é um grande impacto para a sociedade. Quando a sociedade vê que há uma comunidade onde o amor mútuo existe, onde o cuidado mútuo existe, uma comunidade onde Jesus é refletido, isso traz um grande impacto para a sociedade. Segundo, Estevão falava com sabedoria e cheio do Espírito Santo. Por 3 vezes, 6:5, versículo 10, 7:55, Estevão é qualificado como pessoa cheia do Espírito Santo. Agora, talvez tenha surgido uma pergunta nos nossos corações, e até agora estou falando como Estevão, um homem de muitas virtudes, de muitas qualidades, um exemplo de cristão. E alguém pode estar pensando, mas isso é algo que é distante de nós. Parece que Estevão andava no andar superior. Alguém pode pensar que Estevão era quase sobre-humano. Alguém imagina que Estevão era uma pessoa super especial ou um super cristão. São paradigmas falsos. São mitos que muitas vezes nós colocamos em alguns personagens bíblicos. Às vezes nós imaginamos, eu não consigo, eu não posso. E quando assim pensamos e imaginamos, isso é uma ofensa a Deus que nos capacita. É uma ofensa a Deus que nos dá os dons do Espírito Santo. É uma ofensa a Deus que trabalha com seu poder através de nós. Porque ser cheio de sabedoria e ser cheio do Espírito Santo é algo que está disponível a todo crente em Cristo Jesus. E eu quero provar isso. E eu peço que vocês leiam, junto comigo, o texto de Tiago 1, 5 e 6. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Ou seja, o texto está dizendo que Deus dá sabedoria e
não nega isso, que a sabedoria é concedida. Basta pedir, no entanto. Porém, peça com fé. Vamos continuar a leitura? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Faça uma retrospectiva da sua vida e analise se em muitas circunstâncias você tivesse sabedoria, se você teria agido daquela forma. Vamos analisar que evitaríamos muitas vezes bater, quebrar a cara. Evitaríamos muito sofrimento se nós tivéssemos sabedoria. Mas Deus não leva em conta os tempos de ignorância. E nós podemos ter essa sabedoria hoje. Basta nós buscarmos ela em oração. No entanto, crendo que Deus vai nos dar. Porque quando falamos não posso, não consigo, não dá. Isso não é para mim. Estamos descrendo do poder de Deus. Porque Deus não nega a sabedoria. É interessante. Deus é soberano. E se talvez você pedir uma coisa para Deus, ó Senhor, eu quero um carro conversível esportivo. Deus vai falar, não, para que você precisa disso? Talvez Ele negue. Mas o texto diz, se pedirmos sabedoria, Deus não nega, Deus nos dá. No entanto, precisamos pedir com fé. Então, Estevão era cheio de sabedoria e nós podemos ser também. A outra virtude de Estevão, que ele tinha também, ele era cheio do Espírito Santo. Ah, mas isso não dá para mim. Será? Olha o que diz Lucas 11, 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Vamos juntos agora. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ou seja, Estevão era cheio de sabedoria e do Espírito Santo, mas Estevão não era um super cristão. Estevão não estava no andar de cima da espiritualidade. Estevão era uma pessoa igual a mim e a você. Assim como Davi, assim como Moisés. Assim como alguns heróis que nós chamamos da Bíblia. Eram pessoas humanas, fracas, falhas, e a Bíblia não mente. Não sei por que nós temos essa ideia equivocada. A Bíblia nunca escondeu o pecado de Davi, um exemplo. A Bíblia nunca escondeu o pecado de Moisés, de Pedro e outros. Evidentemente que alguns personagens bíblicos precisariam um relato que não caberia em livro nenhum para falar tudo o que havia acontecido. Estevão não era um homem perfeito, com certeza, mas era uma pessoa cheia de sabedoria e cheia do Espírito Santo. Todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Essas duas coisas são essenciais para um viver mais digno e de acordo com a vontade de Deus. E essas duas coisas estão disponíveis para aqueles cristãos que buscam em oração com fé. Terceira virtude de Estevão, ele tinha uma mensagem. Os irmãos perceberam que eu não li a mensagem porque ela é muito extensa. É a primeira vez no estudo de Atos que eu deixei de ler uma passagem por causa da sua grande extensão. Mas os irmãos podem verificar que Estevão fez uma revisão de toda a história da redenção. Desde Abraão. Quando Abraão foi chamado
lá na Mesopotâmia, e Deus disse para ele: sai da tua terra e da sua parentela e vai para uma terra que lhe mostrarei. E Abraão seguiu até Harã, e de lá Deus mandou para que ele viesse agora para a Palestina. E aí então começa a peregrinação do povo de Deus. E depois fala de José, que José foi vendido pelos seus irmãos. Deus levantou um homem para que pudesse ser o libertador, mas esse homem, José, foi rejeitado pelos seus irmãos. Precisamos notar o enfoque que Estevão dá quando ele faz esse traçado da história de Israel. O enfoque é a rejeição do povo pelas providências de Deus, pelos libertadores que Deus tem levantado. E José é um tipo de Cristo. Tipo significa que ele simbolizava, que ele mostrava como seria o Salvador. E Deus levantou José, mas os seus irmãos, a sua família o rejeitou. E a história continua. Eu vou resumir. Estevão foi muito mais extenso em falar da história da redenção, chegando a Moisés, e Moisés foi levantado por Deus, mas desde o momento que Moisés foi defender os seus irmãos, e por fim matou o egípcio, ele foi rejeitado. No dia seguinte, os seus irmãos falaram: você vai me matar como fez com aquele egípcio? E diante dessa palavra, Moisés fugiu. Foi rejeitado pelos seus. E Estevão continua: quanto dos profetas vocês não mataram? Todos os profetas vocês mataram. Todos aqueles que Deus levantou. Chegando a Jesus. E no versículo 51, Estevão diz: homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Quais dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não a guardaram. Estevão tinha uma mensagem. Nós devemos ter uma mensagem. Estevão pôde fazer toda uma trilha da história do povo de Israel, da história da redenção, dos atos de Deus para redimir o mundo. Mas ele fez isso porque ele conhecia, e ele conhecia porque ele estudava e ele meditava. Ele não estava lendo um texto, ele não preparou uma mensagem, mas ele enfrentou cara a cara aqueles poderosos homens que conheciam também. Ele estava diante de mestres da lei. Ele não estava falando com pessoas leigas. Muitos ali eram doutores e conheciam muito bem a história da qual Estevão estava contando. Mas Estevão estava revisando como com eles, mostrando como Deus veio atuar e como eles rejeitaram as providências e aqueles que Deus havia levantado. Não podemos ter uma mensagem se não dedicarmos de forma sistemática ao estudo da palavra. E não podemos alegar como se alega na nossa sociedade evangélica brasileira, chamando assim, separando o que é espiritual de experiências daquilo que é intelectual, conhecimento. Nós vemos que com Estevão não existe essa divisão.
Uma coisa não exclui outra, pelo contrário, aquele que conhece é aquele que pode ter experiências reais e verdadeiras com Deus. Nós vivemos numa sociedade que gosta do místico, em prejuízo do conhecimento da palavra. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e de conhecimento da palavra. E uma coisa não excluía a outra, pelo contrário. Ninguém pense que vai ter conhecimento da palavra se não fizer um estudo sistemático, comprometido da palavra. Por isso que nós estamos no 3º ano da campanha de leitura bíblica. A Bíblia toda em um ano. Alguns irmãos vão completar a 3ª leitura, alguns outros irmãos já passaram, né, em um ano já fazem 2 vezes a leitura. Mas já vamos completar 3 anos de leitura. Alguns vão completar a primeira leitura agora, glória a Deus por isso. Outros vão começar, oro para que consigam terminar, desafio para que possam terminar. Agora, não podemos ter o conhecimento como Estevão tinha, sem ler a palavra, sem ir aos cultos, sem participar dos pequenos grupos, porque é um conjunto. Às vezes você lê, mas não compreende. Por isso, essa compreensão virá através das pregações, essa compreensão virá através do estudo do pequeno grupo. A palavra de Deus, ela precisa ser estudada individualmente, mas de forma coletiva também. É aí que o Espírito Santo atua, trazendo entendimento. Olha o que diz 1 Pedro 3,15. Qual o motivo que precisamos conhecer a palavra? Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Por que você crê? Por que você crê em Cristo Jesus e não crê no Buda? Alguém pode perguntar isso no teu trabalho? Isso é razão da fé. Ah, não sei, vou ligar lá para o pastor Haroldo. Não vai colar isso. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Precisamos estar preparados para responder porque nós cremos. Nós não vamos defender Deus porque Deus não precisa de defensor. Talvez Deus fale, muito obrigado, mas eu não preciso de ninguém para me defender. Mas nós precisamos defender aquilo que nós cremos. E por que cremos? Agora, isso é possível com dedicação, com comprometimento no estudo da palavra de Deus. Estevão, então, era um cristão modelo. Estevão era um cristão que deve ser imitado porque ele tinha uma mensagem. Ele conhecia profundamente as Escrituras Sagradas. E por fim, Estevão foi fiel até a morte. Foi fiel até a morte. O Sinédrio condenou Estevão à morte. Ele não poderia fazer isso, porque isso competia, era uma competência na linguagem jurídica dos romanos. Se os irmãos verificarem a morte de Jesus, o que eles fizeram? Eles fizeram um arranjo e sabiam que não poderiam condenar Jesus à morte. Eles levaram isso aos imperadores romanos. E ali apresentaram acusações falsas, tudo isso. E aí, o imperador romano, o governador romano, é que determinou, então, que Jesus fosse crucificado. Esse seria o procedimento legal correto, entre aspas. Mas não. Quando Estevão nem terminou de falar,
talvez você vê que ele para abruptamente. Dá a impressão que parece que a história ia seguir. Mas eu creio que essa parada foi pelo fato de que aqueles homens já estavam extremamente enfurecidos. E o texto diz que eles rilhavam os dentes, rangiam os dentes. E aí Estevão resumiu. Eu penso que quando ele fala assim, homens teimosos, ele dá uma resumida. Porque ele vai para Moisés, vai para Salomão, e tinha mais coisas. Aí ele começa a falar nos profetas, e aí de repente ele dá uma resumida. Aqueles homens já estavam extremamente enfurecidos contra Estevão. E quebrando o que era o direito romano na época, do qual eles tinham que se submeter. Eles pegaram Estevão, arrastaram Estevão, tiraram Estevão de fora da cidade e mataram o inocente. Mas ao contrário, Estevão não reagiu com ódio. Diz o texto que, cheio do Espírito Santo e convicto de que sua vida estava nas mãos de Deus, ele tinha essa convicção. E nós precisamos ter essa convicção, seja o que for. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Estevão tinha essa convicção. E ele pôde contemplar ainda em vida a glória de Deus. Olha o que diz o texto, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejaram. E qual foi a oração de Estevão? Enquanto o apedrejavam, diz o texto, 59, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Duas orações iguais à de Jesus, quando Jesus estava sendo crucificado. Quando Jesus disse, Senhor, receba o meu espírito. Senhor, não lhes imputes esse pecado. Não atribua a culpa por esse pecado a eles. E Estevão faz uma oração semelhante. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E depois ele diz, não os condenes por causa deste pecado. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é que ele foi fiel até as últimas consequências. Ele foi fiel até a morte. E olha o que nos diz o texto de Apocalipse 2:10. Uma mensagem à igreja de Esmirna. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Essa versão é bem precisa. As nossas versões mais antigas diz, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. E alguém pode entender que está falando que a pessoa vai ficando velhinha, morre e recebe a coroa da vida. Sim, se o crente é fiel, vai receber. Deve ser assim, mas esse versículo não fala disso, não é esse o assunto. O contexto é um contexto de perseguição, onde a igreja de Esmirna estava sendo perseguida. E muitos eram mortos por causa do testemunho de Cristo Jesus. E aí Jesus fala então, mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Ser fiel até as últimas
consequências. É assim que termina o Evangelho em Jerusalém até o capítulo 7, com a morte de Estevão. É interessante, a nossa tradução fala morte, que é o que significa, mas o texto no original ele usa uma palavra mais amena, que é adormeceu, para significar que foi realmente uma coisa que ele fechou os olhos para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo e foi recebido na glória. É o que aconteceu. Ele então pôde vislumbrar a glória de Deus ainda em vida, e depois ele foi recebido nessa mesma glória. Ele foi fiel até a morte. Ele foi fiel até as últimas consequências. E a mensagem de Atos, resumindo, se poderíamos resumir esses 7 capítulos de Atos, é que a nossa fidelidade a Deus deve ir até as últimas consequências. Estevão foi um modelo de cristão. Sua vida foi marcante e significativa. Ele refletia a glória de Deus. No entanto, ele era uma pessoa sujeito, como nós, sujeito às mesmas tentações. Mas ele tinha sabedoria, ele tinha o enchimento, o poder do Espírito, coisas que estão disponíveis para mim e para você quando buscamos com fé. Mas independentemente das situações que nos cercam, o desafio é que nós possamos ser fiéis ao Senhor Jesus Cristo até as últimas consequências. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé.